Olá, tudo bem com você? Espero que sim, viu? Porque está começando mais um podcast Sabidão, um podcast da USP São Carlos. E esse programa, gente, é feito especialmente para você que está no ensino médio, ou prestando vestibular, ou simplesmente tentando descobrir qual caminho seguir na universidade. Tá em dúvida? Calma que o Sabidão chegou aqui para te ajudar, né? Aqui a gente conversa com professores e alunos da USP sobre o quê? Os cursos de graduação, que é o que te interessa, não é? E também sobre tudo que envolve a vida universitária. Como será que é ficar numa universidade, né? Você fica aquele ponto de interrogação, afinal de contas você pode vir. A gente já comentou sobre isso em outros episódios, sobre as visitas monitoradas. A USP é aberta. Venha ver tudo com seus próprios olhos. Mas aqui a gente já vai abrindo teu horizonte. Além disso, a gente fala sobre o papel da aptidão pessoal na escolha de um curso. Você já parou para pensar sobre isso? E como essa decisão pode influenciar o seu futuro no mercado de trabalho? Um mercado que muda, claro, o tempo todo, né? E exige cada vez mais conhecimento e propósito. Não fique tímido, tá? Por favor, aproveite para tirar suas dúvidas, escrevendo aqui nos comentários, que a gente vai buscar as respostas para você, tá? E se você está por aqui no YouTube do Sabidão pela primeira vez, já sabe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho e ajude a espalhar esse conteúdo com quem precisa de uma luz na hora de decidir a carreira, tá? E também siga o Sabidão nas redes sociais. Tem no Instagram e no TikTok, é só buscar @podcastsabidão. Você fica no TikTok? Tem coisa interessante no TikTok, @podcastsabidão, tá? Vamos juntos nessa agora, então? Hoje o tema é Engenharia de Biosistemas. Olha, que nome diferente, você deve estar se perguntando, aquele ponto de interrogação. É um curso da USP que conecta ciência, tecnologia e sustentabilidade para formar profissionais preparados para transformar o campo e a indústria com inovação. Ainda está difícil? Calma. Porque para essa conversa a gente trouxe profissionais para falar sobre isso, né? Então a gente recebe os professores da FZEA, que é a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP em Pirassununga. Com a gente, a professora Ana Carolina de Souza Silva, que é coordenadora do curso de Engenharia de Biosistemas e vice-presidente da Comissão de Inclusão e Pertencimento. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite e a oportunidade de divulgar o curso. Ah, legal. A gente vai conversar, tirar muitas dúvidas. Pode ficar sossegada com isso. Também estamos com a professora Tamara Maria Gomes, que é vice-coordenadora do curso de Engenharia de Biosistemas e assessora da Superintendência de Gestão Ambiental da USP. É Tamara mesmo? Tamara, não muito é Tâmara, bem. Tamara. Tamara. Muito prazer. Obrigada pelo convite, Cláudia. Estamos aqui à disposição. Vai ser muito legal esse nosso bate-papo, você vai ver só. E o professor Fabrício Rossi, que eu conversei bastante com ele, gente, enchi bastante ele para me falar tudo direitinho, pode ficar sossegado, né, professor? Exato. Presidente da Comissão de Graduação da FZL confirmou, gente, que eu enchi. Fiz bastante perguntas para a gente poder ter uma boa conversa agora à tarde. Ah, né, beleza, né? beleza. Agora Excelente. Ficou melhor. E para a gente começar, gente, eu queria, claro, ouvir de cada um de vocês por que vocês escolheram essa área de atuação, né? Todo mundo fica aquele ponto de interrogação, quem está lá do outro lado fala assim, nossa, como é que eles chegaram, né, nesse ponto? O que despertou esse interesse? Quem começa? Vai, professora Carol. É uma pergunta... Para o momento que eu escolhi a minha carreira, é uma pergunta um pouco mais difícil, porque engenharia de biosistemas é mais recente do que a minha carreira, né? E aí, qual foi a trajetória? A nossa primeira turma é 2009, né? E eu tô atuando há bem mais tempo nessa... Você começou por onde? Nessa área. Eu sou bacharel em Física, formada pelo Instituto de Física de São Carlos, e eu tenho mestrado e doutorado na zootecnia. Então, eu acabei migrando... naturalmente, por curiosidade sobre qualquer coisa que a gente use física. Quer dizer que você estudou física aqui em São Carlos. Isso. Olha lá, tá vendo? E fui atuando, eu comecei a trabalhar com animais, gostei. Entendi. Se identificou. Eu fui gostando, assim, né? Vai despertando a curiosidade aqui e ali, acaba se envolvendo mais. Sou muito curiosa. Entendi. E qualquer oportunidade de aprender é boa. Muito bem.
E a professora Tamara, como foi? Olha, eu me lembro meu irmão nessa indecisão, né, do colegial, do que prestar. Meu irmão falou assim para mim, que era o meu irmão mais velho: presta agronomia, porque de flor todo mundo gosta. Mentira, essa eu nunca tinha ouvido. Legal. E aí eu fui lá e prestei agronomia, acabei entrando na Unesp, em Botucatu, na engenharia agronômica, e acabei me apaixonando pelo curso, acabei indo para a área de irrigação, né? A tecnologia já me puxou desde a graduação, então já fiz o estágio, a iniciação científica, já nessa área de irrigação, e depois segui no mestrado, no doutorado. Fui fazer meu doutorado na Exalc, depois o pós-doutorado também. Tive um período que eu tive empresa, fui conhecer um pouco o mercado. Você viu o outro lado. Fui o outro lado e acabei tendo novamente esse chamado para voltar para a academia. Né? E é uma alegria. Aí foi natural, então. Foi natural. Muito bem. E o professor Fabrício? Olha, a minha história é um pouco parecida com a Tamara, né? Eu também fiz agronomia, fui formar lá na Federal de Viçosa. E acho que é interessante quando a gente pensa, né, que a pessoa está escolhendo um curso de graduação. Na minha época eu fiquei em dúvida entre computação, ciência da computação e agronomia. Mas é dois totalmente cursos diferente, aparentemente muito diferentes, né? Mas hoje eu atuo como docente na engenharia de biosistemas, que junta, né, a questão da computação e na área da agronomia. Então, olha como foi pertinente. Eu, se fosse hoje, prestava engenharia de biosistemas. Tá. Então quer dizer que desde 2009, como falou a professora Carol, né, que existe... a primeira turma foi 2009. O primeiro curso de engenharia de biosistemas na USP, foi o primeiro curso no Brasil. Nós somos pioneiros na questão do curso de eu li engenharia de isso na biosistemas. página de vocês, eu fiquei assim feliz de estar aqui na USP e ter também, né, a gente se sente orgulhoso de participar disso, Com certeza, né? E aí, claro que está deslanchando. Sim. As pessoas ficam curiosas e querem entender melhor e querem buscar sempre inovar. Então, acho que esse é um curso inovador. Com certeza. Né? Muito bem. Então, vamos falar, já que estamos falando com o professor Fabrício, vamos continuar aqui com ele, então. Vamos lá. O que é, afinal, a engenharia de biosistemas? Já que a gente está falando sobre isso, como que você explicaria, claro, de uma forma mais simples, para quem nunca ouviu falar sobre isso? Olha, eu acho que isso é uma pergunta que a gente escuta muito, né? Então, para você que está procurando um curso de graduação, a engenharia é um curso que resolve problemas, né? Então, se a gente pensar em qualquer engenharia, a gente está falando em resolver problemas. E o biosistemas, o que é o tal do biosistemas? No nosso caso, esse biosistemas está ligado à agropecuária e ao agronegócio. Então é a parte animal e a parte vegetal. Então é um curso para quem gosta de matemática e biologia, né, e tecnologia. Então, se você é o cara que gosta da tecnologia, vê aí um drone voando, fica empolgadíssimo com o drone. Se você conhece toda a tecnologia do seu celular e gosta de trator, gosta de campo, gosta de animal de produção, esse curso é para você. Se foi lá na AgriShow para feixeretar. A AgriShow é nossa vitrine, né? Então, todos os nossos ingressantes, nós vamos fazer uma visita na AgriShow. Então, esse ano, eu e a professora Carol tivemos lá na AgriShow com os nossos calouros, né? Com o pessoal que acabou de entrar no vestibular. E lá ele entende o que é o mercado do engenheiro de biosistemas. Vai ver trator, vai ver as máquinas agrícolas, vai ver inteligência artificial, vai ver tudo ligado à tecnologia, se você encontra no AgriShow, e lá é o campo do engenheiro de biosistemas, lá é onde que ele se diverte. Eu entendi, assim, por ser leiga, né, que é algo muito atual, a engenharia de biosistemas, né, porque engloba muita coisa. Então, a pessoa acaba ficando, assim, sabendo um pouco de tudo, né? Quando a gente vê essa questão da tecnologia, né? A tecnologia está evoluindo sempre, né? Sim. Então, eu acho que é uma coisa interessante, né? A gente fala, por exemplo, hoje em inteligência artificial. Como isso voltou na moda, todo mundo falando em IA. O nosso curso, desde 2009, tem inteligência artificial. Nós estamos falando de 16 anos já que os alunos estão estudando inteligência artificial na USP, né? Para um curso para poder trabalhar nessa área. Então, é bastante atual e sempre se renova, né, Cláudia? Legal isso, porque a pessoa fala, nossa, mas é tanto tempo já mexendo com isso e eu não estava nem pensando a respeito. Não né? é? Porque muita gente estudando ainda, né? Fala assim, não, eu só uso para resolver meus exercícios.
Não, né, gente? Tem muita coisa que pode fazer, né? Não, né, gente? A gente já falou bastante sobre isso aqui no Sabidão, Pede né? para a Carol contar um pouquinho da pesquisa dela com inteligência artificial, na parte de... que ela trabalha especificamente com isso. Eu É nossa conto pra especialista em IA com nossa equipe. Faz um resuminho, então, já para a gente Um resumo? agora. Minha pesquisa favorita das minhas pesquisas. Interface cérebro e computador. É fazer o humano se comunicar com a máquina. Meu objetivo de vida é como se fosse desenvolver um robô para fazer análise sensorial. Aí, para isso, eu estudo o cérebro durante o processo de degustação. Caramba! Então, alguém está experimentando alguma coisa, eu faço essas medidas para aprender o suficiente para um dia gerar uma máquina capaz de fazer isso. Boa parte do processamento dos dados é feito usando algumas técnicas de inteligência artificial. Caramba! E os alunos estão lá no seu laboratório aprendendo sobre isso direto, né? Fazendo iniciação científica. Imagina a curiosidade, né? Muito, né? Nossa, muito legal. A primeira pergunta é sempre se eu vou ler a mente deles. De uma certa maneira... O objetivo é esse. Acho que de uma certa ainda maneira até que sim, né? Fala a verdade. Ainda estou longe do meu objetivo, mas o objetivo é esse. Na prova, esse é o objetivo dela. Entendi. É algo bem perigoso. Assim. É chegar no supermercado e você, sei lá, poder fazer ter um produto sendo avaliado ali com um equipamento e não o humano efetivamente respondendo. Entendi. Porque o humano às vezes mente na análise sensorial. Não é que ele mente, eu acho que ele usa um pouquinho do seu próprio gosto. Ele quer acertar. Né? Eu acho que ele fala assim, é o meu jeito é esse. Então acaba influindo de uma maneira ou de outra, né, no resultado. E a máquina não vai influir em nada. A ideia né? é fazer isso automático. Entendi. Gente, é tanta coisa, hein? A gente vai aprender bastante hoje. Professora Tamara, quais são as principais disciplinas ou áreas que compõem a grade curricular do curso, hein? Deve ser bastante coisa. É bastante coisa. Vou até, se eu esquecer de alguma coisa, vou pedir ajuda aqui para os meus amigos universitários. Bom, a gente tem um núcleo básico, duro, das exatas, né? Tá. Então, matemática, física, química, biologia. Essa é a base e a parte das humanas também, né? Depois a gente tem a parte profissional. Uma profissional, que é essa transição do básico, né, para as mais específicas. Então, nesse profissional, o que a gente vai ter? A gente vai ter eletrônica, a gente vai ter a parte de hidráulica, nós vamos ter a parte de grandes cultivos, né? A parte de ambiência, por exemplo, nós temos um grupo forte de ambiência, então ele estuda o bem-estar animal, vai olhar para os indicadores ambientais ali para dar uma melhor conforto animal. Dentro da ambiência também a gente pode ver a questão de armazenamento de grãos, né? Melhorar as condições para esse processamento e armazenamento de grãos. Então, é bem amplo. A gente tem também toda a parte de automação, a parte de controle, de instrumentos para fazer essa automação dos processos. E depois vai afunilando isso para aulas, né, para disciplinas mais específicas. Então, por exemplo, a gente tem toda essa parte de sistema de gestão, que é super importante, né? Sem dúvida. Controle de qualidade. Nós temos dentro do cultivo, a gente tem cultivos protegidos, então os ambientes protegidos, né, as estufas de cultivo que vão melhorar a condição, vão otimizar os recursos, melhorar a produtividade das plantas. Você pode ter um monte de tecnologia ali, iluminação artificial, irrigação toda programada, o controle da temperatura, todo o controle do ambiente para a produção agrícola, né, não só para a produção animal. A parte de modelagem, simulações, Caramba, inteligência quanta coisa, artificial, né, como a Carol falou.
Enfim, eu acho que a parte de imagens, como a Carol falou também, que é Claro. especialista, irrigação, que é a minha área, que mais que está faltando aí, pessoal? Eu acho que você está abordando bastante coisa, Tamara. Nossa. Como pode ver, estuda bastante coisa, né? Então, o engenheiro de biosistemas, ele tem essa formação multidisciplinar, né? Que permite ele se adaptar em diferentes ambientes, né? Então, se você tem um problema que está ligado à vida e à questão agropecuária, ele vai saber lidar com essas questões aí, com todas as ferramentas que ele aprende durante o curso, né? E acho que um ponto que, além da tecnologia que foi falado aqui, eu acho que é importante essa questão da sustentabilidade, né? Fazer a produção agropecuária olhando para a responsabilidade dela com o planeta, com a natureza. Então, acho que tem uma questão, quando a gente fala, né, que é esse olhar da tecnologia, mas é uma tecnologia aplicada a favor da natureza, a favor do meio ambiente. Entendi. Então, a gente vai poder aproveitar melhor os recursos naturais, aproveitar melhor os recursos financeiros. Então, quando você vai fazer uma aplicação de algum defensivo agrícola, né? Antes a gente fazia aplicação em área total. Hoje você vai ali na plantinha. Então, você pode usar a análise de imagem para fazer isso. Então, você vai ter uma economia muito grande de produto químico, mas também você vai ter um menor impacto no ambiente. Então, tá tudo Eu acho que é um profissional relacionado. que acaba sendo muito requisitado, né? Muito, bastante. Porque tem tantas áreas que ele pode atuar, né? Inclusive, nós temos a área de biocombustíveis, de energia Sim, também. faltou a parte de energia, né, que bem entra lembrado. forte disso quando você está falando em sustentabilidade, né? A geração de energia sustentável, né? A geração de energia eólica, A solar. partir de resíduos, né? Hoje a gente tem a energia produzida a partir da queima de uma biomassa, né? De um material vegetal, que você pode estar dentro daquele ciclo, né? A gente conhece, muito conhecida a questão da indústria, né? Sucroalcooleira, que você tem ali a queima do bagaço que produz energia, coloca na rede, né? Então, e cada vez mais a gente está lidando com essa questão da mudança climática, da crise climática, então a gente precisa estar atento a todos esses sistemas produtivos para que eles sejam sistemas de baixo, que a gente chama de baixo carbono, de baixa emissões, né, de Para que não de tenha carbono. impacto na natureza, né? Exatamente. Caramba, E consequentemente no clima. Então acho que o engenheiro de biosistemas ele está muito à frente desse tema. E acho que é legal a gente dizer também que lá na EFISEA, os alunos vão estudar numa fazenda, né? Numa fazenda escola. São mais de 2.000 hectares. Então, quando a gente fala dessa questão de energia, da produção animal, produção vegetal, vocês vão ter oportunidade de vivenciar isso, né? Então, uma fazenda que tem um laticínio escola, né? Então, que você vai aprender toda a parte de produção de leite e também a processar esse leite. Você tem um abatedor escola, que vai trabalhar as questões de carne. Você tem a parte de produção de produtos animais e vegetais. Então, na nossa fazenda lá temos mais de 300 hectares de cultivo de grãos, soja, milho, forragem para parte animal e toda a tecnologia que pode ser aplicada nesse sistema. Então, você vai ficar morando aí numa fazenda dentro da cidade, né, com todo o conforto, com possibilidade de ter alojamento, se for a sua necessidade, de apoios específicos da USP para isso, né? Eu diria até que a EFISEA é um laboratório ao céu aberto, né? A gente tem muitas possibilidades. Por exemplo, quando a gente, como ele falou, você tem um laticínio escola, você está atendendo a engenharia de alimentos, que é um dos cursos que a gente tem lá, que está desenvolvendo alimentos ali dentro do laticínio. Mas esse laticínio, ele gera resíduo. A gente, como engenheiro de biosistemas, tem atuado no aproveitamento desses resíduos como fonte, por exemplo, de água para irrigação das culturas. Então, a gente começa a fazer ali uma economia circular, uma economia, Caramba. reaproveitamento, né? Dos resíduos, né? Porque é lei, né? Passa a ser lei, mas cria uma identidade para esse aluno. Ele vai sair dali com uma prática diferenciada do que se ele estudasse num lugar que ele não tivesse essas possibilidades ali, né? A gente tem tudo em que a gente chama de escala piloto, né? Que em outros lugares a gente teria na escala de laboratório, a gente está ali no campo botando a mão na massa. Nós viemos hoje conversar um pouquinho do curso de engenharia de biosistemas, né? Mas lá na EFISEA nós temos então zootecnia, engenharia de alimentos e medicina veterinária, né? Então
Se você tem aptidão para qualquer um desses outros cursos também, será super bem-vindo no nosso campus, né? Ficar lá com a gente, estudar com a Mas gente. o mais legal é engenharia de biossistema. Sem dúvida, por isso que nós estamos aqui. Olha isso, eu não tô entendendo essa parte. Não, engenharia de biossistemas é o melhor. Depois vocês me indicam os demais para virem aqui também. Já. Por favor. Claro, aí a gente chama todo mundo para falar também deles, né? Isso aí, eles vão mentir para você e falar que são melhores, mas não é. Não, tudo bem. Mas cada um tem discernimento aqui para entender o que mais se aplica. De repente você tá do outro lado e fala assim, isso aqui é melhor? É claro, que as professoras de biossistemas são mais simpáticas. Né? Bom, aí não posso tomar partido, né, gente? Vocês entendem. Mas vamos lá, a gente está num bate-papo super descontraído e informativo ao mesmo tempo. Então você já viu só nessa introdução quanta coisa você já percebeu de diferente. E tem fotos depois no final que vocês vão poder ver a própria universidade, alguns pedaços de lá, vamos dizer assim, né? Para que vocês entendam o que eles estão falando também. Mas, por outro lado, também tem visita monitorada lá, ou não? Tem também, né? Tem muitos projetos, né, de ou seja, extensão. O aluno está aberto a ir lá conhecer. Exato. Nós temos um projeto muito bonito lá, que até ganhou prêmio semana passada, né? Sim. Que é o USP na Escolinha. Que delícia. Que o pessoal do ensino fundamental das escolas municipais visitam a nossa universidade, mas visitam as áreas de produção, de criação. Entendi. Então, a gente já está vendo é uma gracinha, várias gerações, assim, já está tendo gerações de aluno que conheceu a FZEA, o campus, por conta do USP na Escolinha, e que agora está ingressando como engenheiro de biossistemas. Agora. Quantos anos são de estudo? Olha, eu acho que desde... São 5 anos. 5 anos, né? A nossa graduação são 5 anos. Eu já migrei para outra pergunta. São 5 anos. A nossa graduação são 5 anos. Como toda engenharia, né? Atualmente, né, os alunos fazem, inclusive, uma parte de extensão, né? Eu vi que vocês trabalharam aí já no Sabidão, a extensão curricular, né? Inclusive, semana passada nós tivemos lá uma semana acadêmica, né? Semana Lício Veloso, que foi em homenagem ao nosso primeiro diretor da faculdade, né? E mais de 1.700 participações durante a semana toda nos diferentes cursos, né? Uau! Que nós atendemos, então, a comunidade externa, recebemos os alunos da ETEC, né? São excelentes alunos, a gente gosta muito do pessoal da ETEC. Né? Os cursos tecnólogos são super bem-vindos. Nós falamos de um assunto super importante. Nós falamos do empoderamento feminino no ambiente universitário. Acho bem justo isso. Né? Foi muito bacana, interessante. E com a participação dos estudantes, dos alunos também, né? Tinham que ter os meninos também fazendo parte desse assunto, né? Que bacana. Recebemos a terceira idade para ter aulas de computação. Sim. Outras escolas, né, também participaram conosco. Sim. O pessoal do CAPES, né, também fazendo oficinas junto com os nossos alunos de extensão, né, com o pessoal da Enactus, as empresas júniores atuantes, né, foi muito interessante, uma semana muito rica, né? Bastante do Enactus aqui também já, olha lá, tem bastante coisa, tudo se envolve no final das contas, né? O legal é você entender que existem várias possibilidades, né? Você fala, puxa, será que eu sou... o básico, né? Não, vou fazer, sei lá, engenharia. Qual engenharia? Civil. Não é assim, gente. É que você tem que ver uma aptidão tua, entender que a gama de possibilidades, né? E focar naquilo que mais se adapta a você. E entender que a universidade não é só sala de aula. Sala de aula é o mínimo, né? Então, a professora Carol também, além de tudo que a gente já falou dela, ela é responsável pela empresa júnior. Então, né, fala um pouquinho da empresa júnior e de outras coisas que nós temos lá na faculdade. Os nossos alunos têm, assim como ele falou, a universidade, ela te dá mais do que a sala de aula. E tem, assim, diversas oportunidades que vão das científicas às semi-profissionalizantes, né? A empresa júnior é uma oportunidade de profissionalização. Então, o aluno experimenta, antes do estágio, o que é ser um profissional dentro de uma empresa. Então, eles se organizam, eles têm os setores, né, de uma empresa. Eles não têm funcionários, tá? Então, quando eles estão em um projeto, todo mundo atua naquele projeto. E, assim, eles aprendem, eles desenvolvem projetos. Esses projetos são projetos reais, assim, né? Não são projetos
simulados. Eles realmente fabricam aquilo, vendem. São contratados, né? Sim, eles são contratados por empresas externas, né? Por pessoa física também, mas trabalham e é uma primeira experiência que normalmente eles retornam para a gente, que impacta muito na contratação. É porque eles vão saber antes, um pouquinho antes, do o que pode acontecer lá na frente, quando eles já estiverem fazendo ou estágio ou no trabalho. Não é só isso, as empresas valorizam. Valorizam mais. Valorizam quem já passou por essa experiência. Sabe quando pergunta assim, a empresa fala assim, eu queria que tivesse alguma experiência. Olha, eu não tenho aquela experiência de trabalho, mas eu tive experiência na faculdade. Sim. Não é? Tem que ter experiência da faculdade. Eles têm as diretorias, né? Tem o diretor de marketing, o diretor eles vão desenvolvendo várias. Financeiro, RH. Já desenvolvem também outras produto, aptidões que de repente vão precisar no futuro. Né? Que é muito importante. Porque você precisa tudo, se colocar, né, na frente da empresa e já está lá, disponível. É uma das experiências que eu recomendo para todo mundo que entra na faculdade. Sim. Aliás, eu recomendo 2 quando os alunos chegam no primeiro ano. Enactus, que é empreendedorismo social, e participar da empresa júnior. Legal. E qualquer outra coisa depois, entendeu? Mas essas 2 são essenciais. Bom, a gente todas as perguntas que a gente falou, a gente já falou, tá vendo? Como o Júnior falou antes, Júnior lá, Júnior, tá vendo? A gente já foi conversando naturalmente sobre aquelas perguntas. Nossa, dá para falar muito ainda de engenharia de biosistemas. Não, calma, não é não, são só as primeiras perguntas. Já falamos até de oportunidades, de projetos também, pesquisa, que vocês já citaram. Vamos falar um pouquinho sobre laboratórios, infraestrutura para os estudantes, o que eles mais utilizam lá? Fiquem à vontade quem quiser responder. A Tamara, de repente, está ali pensando. Bom, nós temos todas essas áreas principais específicas que eu mencionei, dentro da engenharia de biosistemas, nós vamos ter os laboratórios. Nós vamos ter os laboratórios das ciências básicas, que é laboratório de química, laboratório de física, biologia, né? Botânica, e depois esses laboratórios específicos, então, o laboratório de automação, instrumentação e automação, o nosso laboratório, que eu compartilho com o professor Fabrício, é exatamente o de biosistemas. Então, a gente aborda essa questão dos cultivos, da produção vegetal, né, dos cultivos agrícolas, da irrigação, do reuso da água, controle de praga e doenças, isso dentro desse laboratório. Temos o laboratório de biocombustível, temos o laboratório de mecanização, isso tudo dentro da engenharia de materiais, né, que também é uma vertente bem forte dentro do nosso curso. Eficiência energética. Então, assim, esses laboratórios... Laboratório de computação. Seriam os que estão diretamente envolvidos com o curso, Entendi. Né? E aí, como foi dito, o próprio campus, por toda essa produção já animal facilita, e vegetal, ele acaba facilitando. Então, vou dar aqui um exemplo. Quando nós estamos falando em bem-estar animal, eles querem testar desenvolver um novo sensor, automatizar algum processo dentro lá da baia de criação de suíno, por exemplo. Então, tem disponível. Ali é um laboratório, não deixa de ser um laborario. Caramba, você vai montar todo o equipamento para poder fazer esse monitoramento. Ninguém vai ficar imaginando nada. Não. Vai já vivenciar. E esses laboratórios que nós temos lá na faculdade, eles são tanto laboratórios de ensino como de pesquisa e de extensão. Né? Então, eles podem ser ocupados e são, inclusive pelos grupos de estudo, né? No caso, Tamara falou, nós temos um grupo de estudo lá que é o GBIL, Sistemas de Informação, né? Há 13 anos já formando alunos na área de iniciação científica, né? E os nossos egressos já fizeram mestrado, doutorado, já estão no mercado de trabalho, né? Daqui a pouco já estão lá também dando muito aula, bacana. né? Sim, já temos. Já temos egressos. Um primeiro egresso. Engenharia de sistemas sendo professor. Legal, em outras universidades também. Né? Já temos nossos egressos. Imagino.
Então, assim, também tem esse esquema muito a pós-graduação acaba se ligando muito com a graduação, no desenvolvimento dos projetos em campo, em laboratório, a pesquisa, né? Acaba sendo natural. É natural. A gente tem fomentos, continuidade, né? Até, né? Bolsas, né, de estágio para os alunos da graduação irem aos poucos serem introduzidos na iniciação científica e que é um caminho meio natural, né? Às vezes você é picado pelo interesse na ciência, na pesquisa e depois, consequentemente, vai ingressar na pós-graduação, fazendo mestrado, doutorado. Enfim. Uma oportunidade interessante que nós temos para a engenharia de biosistemas, na nossa faculdade também, é a questão do duplo diploma. Então, se o aluno quiser estudar na França e ter 2 cursos de engenharia, a Carol está fazendo agora o trabalho aí com o nosso aluno que está indo pela primeira vez. Nós vamos enviar o primeiro aluno da engenharia de biosistemas agora para o duplo diploma. Parabéns. E vai ser onde? Ele vai para Agroparritec. Como? Agroparritec. Para França. Desculpa, França. O duplo diploma é com a França. Legal. É Paris ou Montpellier? É Montpellier. Acho que é Montpellier. Então ele vai poder ter dois diplomas de engenheiro. Já engenheiro europeu e engenheiro do Brasil. Ou seja, pode trabalhar lá. Pode trabalhar, inclusive, lá. Pode. Então é uma oportunidade muito interessante. Aqueles que se quiserem, né, ter uma experiência no exterior também, né? Por isso que outro idioma é sempre fundamental, né? Sempre. Já vai buscando isso. Não precisa estudar português suficiente. Se você quiser continuar no Brasil, ele é suficiente. Mas se você quiser criar asas para o mundo... Mas é legal a gente falar sobre isso, porque assim, também isso não é um empecilho para você entrar na universidade, né? Não na universidade, mas... Nós temos um aluno que hoje ele é nem contratado por engenheiro. Não precisa? Não, ele estudou, desde o primeiro ano ele já entrou e foi estudar. Foi fazer inglês, né, para poder fazer o estágio dele no exterior. Sim. Né? Então, assim, porque a USP também tem os cursos próprios, né, de inglês, de idiomas que o aluno possa fazer. Então, aqueles que não sabem, a universidade também dá essa oportunidade, né? Não é um limitante. Isso é importante, porque as pessoas falam, poxa, será que eu nunca tendo visto e não gostado de inglês? Porque tem gente que não gosta, né? Nós temos um que essa geração é mais fácil de lidar, é mais normal, Mas né? nós tivemos um ingresso da primeira turma que nunca tinha visto nada de inglês. E ele se dedicou durante uns 5 anos. E no final do curso, o trabalho de conclusão de curso, ele fez questão de apresentar inglês. Né, para mostrar se superou, né? Se superou. Né? Então depende muito da pessoa. Isso que eu queria falar agora, sobre o perfil do aluno. A universidade dá as oportunidades, né? Olha lá. Qual que é o perfil do aluno que costuma se destacar no curso, hein? Vamos lá, Carol. Se destacar o que estuda. O principal perfil é o que estuda. A professora que diz. Essa é a resposta. O que se destaca é aquele que aprende a estudar e estuda. A gente fica, às vezes, com uma ideia que a engenharia é para pessoas que são absurdamente inteligentes. Não é o caso. Uma pessoa esforçada, ela vai desenvolver no curso normalmente. Mas o esforçada e o estuda não vão poder ser retirados aqui do assunto. Mas existe uma maneira que vocês utilizam lá para poder direcioná-la, esses alunos que vocês veem que estão um pouco fora ali do esquema, de repente, falam assim, nossa, olha, que tal vocês fazerem isso, aquilo outro? A gente observa. Sim. Por exemplo, eu sempre dou aula para o primeiro ano. Agora ele está junto comigo na disciplina. Quer dizer, vocês estão vendo ali quem está chegando. Exato. E a gente vai prestando atenção, eles mesmos perguntam, assim, numa primeira, segunda aula ali, eu dou algumas orientações de como estudar, quanto tempo estudar, que não é mais a escola, que você tem um ritmo de estudo um pouco mais intenso do que você tinha, né, na escola. Mas, basicamente, rotina. Eles se adaptam bem, você acha? Estudo. Eles levam o primeiro ano para se adaptar. Eu acho que é Aqueles natural que já até, tinham né? uma rotina de estudar bem estabelecida no ensino médio, eles conseguem levar o primeiro ano bem. Quem não tinha esse hábito, assim, essa rotina de estudo, demora mais um pouco para... Sofre um pouquinho, mas se adapta depois. Se adapta. Mas é bem legal, assim, porque além dos professores, né, que são muito dispostos a ajudar esses alunos que chegam, a USP também
fornece, né, monitores. Então, as disciplinas todas têm monitor. Então, aquele que tem dificuldade vai na monitoria, né? Além de ir para a aula, é isso que a Carol está falando, estudar. Vai para a monitoria, estuda. Tira dúvida com o monitor. No caso Faz mais exercícios além daqueles, né? Que, sim. Claro. No caso da introdução à engenharia de biosistemas, né? Que eu e a Carol somos responsáveis atualmente, né? Nós temos, inclusive, o que nós chamamos aí de irmão mais velho, né? Que são bolsistas, tutores para esses alunos. Para dar as dicas, né? de como estudar, dar dicas de prova, né? Para explicar os macetes da universidade, acompanhar, né? Então, a USP ajuda muito nesse sentido. É um trabalho de acolhimento com o aluno que passa por essa transição que a gente entende que é uma transição difícil. Sim, ser é uma mudança num de... dia, no dia seguinte você é adulto, né? É importante vocês falarem sobre isso, né? É uma porque mudança de vida, mais acolhido mesmo, é uma né? mudança de vida, de rotina, muito drástica, sei lá. A pessoa estava lá vivendo na casa dela, com o pai, com a mãe, num tipo de rotina em que você está lá quase sendo servido, e aí, de repente, você é responsável pela sua vida. Você é responsável por estudar. Tá sozinho. Então, não é uma mudança simples, é uma mudança impacto, né? que vai impactar. E aí, assim, tem que ir equilibrando as coisas, aprendendo a conviver. A irmã mais velha, né, que são as duas alunas que trabalham com eles ali no primeiro ano, é para dar uma ajuda com esse impacto. Muitas vezes os veteranos também acolhem, assim, ele vai morar em algum lugar e vai ser bem recebido, vai conviver com pessoas, e aí quebra um pouco essa saída de casa que é bem crítica para alguém. Ultimamente, alguém eu acho jovem, que né? piorando, infelizmente. Exatamente por isso que você, pelo que você falou agora, que é todo o cuidado que ele tem dentro da sua casa, né? Muitos têm problemas depois por causa disso, né? Que os pais estão realmente cuidando até demais, vamos dizer assim, né? O que anda, os professores falam, não sei, gente, eu não sou professor. Agora, eu tenho marido professor em casa. Os campos da USP, né, no interior, também são muito acolhedores, né? Pirassununga, aqui São Carlos, né? Mas Pirassununga é uma cidade de um pouco mais de 70 mil habitantes, Sim, né? Então, uma cidade do interior, bem tranquila, gostoso, né? segura, gostoso de morar, seguro. Então, nós temos feito, né, na semana de recepção dos calouros, tem 3 anos que a gente recebe não só os alunos, mas recebe os pais lá, né, para visitar o campus, para conhecer, para ver todo o suporte que a universidade dá. Eu falei que nós estamos numa fazendona lá, mas nós temos ciclovia, né, que os alunos podem pegar a bicicleta e se locomover. Nós temos locomoção interna, então nós temos os ônibus que circulam dentro, levam de um lado para o outro, totalmente gratuito. Nós temos o refeitório universitário com alimentação subsidiada, né, onde você vai achar uma comida gostosa, com café da manhã. Aqui também, Café da manhã, almoço, jantar. Então, mas a USP permite tudo isso aí. Pirassununga tem essa qualidade muito grande, além de você estar num lugar... Olha, aí agora você diz, viu, Cláudio, você já esteve lá, né? O Júnior também visita lá direto, né? Mas o pessoal fala que o campus de Pirassununga é mais bonito, né? Olha, agora eu vou ter que puxar pra cá, né, Júnior? A gente vai defender o nosso aqui, né? Não, mas São Carlos não tem como ganhar essa. Tá bom. Vamos deixar. Infelizmente, não vai ser possível. Só o verde que você tem pela frente já supera, né? Mas Infelizmente, assim, ó, não se vai ser você possível. vai prestar vestibular e quer os cursos que existem em Pirassununga, São Carlos, Piracicaba, vai visitar o campus, né? É verdade. A USP é gratuita, a gente pode frequentar, Isso andar, passear, né? Nós estamos à disposição lá em Pirassununga, então se vocês quiserem fazer uma visita lá, entre em contato, agende, né? E vão para lá conhecer, que a gente tem o maior prazer de receber todo mundo lá. Com certeza. Vamos falar agora um pouquinho do papel do engenheiro de biosistemas diante de desafios ambientais e sociais. O que vocês acham? Tem muita coisa atualmente, né? É sua, Tamara. Não sei. Todos ali estão à vontade para responder. Com Fica à vontade. Sim, eu acho que a gente está no momento, né, que precisa valorizar essas práticas. Então, quando a gente fala, por exemplo, hoje, dentro da engenharia de biosistemas, se a gente falar da agricultura, nós temos que pensar numa agricultura, por exemplo, de baixo carbono. O que seria isso? A gente precisa proteger o solo, a gente precisa usar de forma muito cuidadosa a água, a nossa água, né?
quando a gente faz o processamento de alguma coisa, olhar muito com cuidado para as emissões que isso vai gerar, né? Então, o engenheiro de biosistemas tem essa tecnologia a favor de fazer essa agricultura de baixo carbono. A produção pecuária também com baixa emissão. Então, hoje a gente tem vários sistemas, professor Fabrício, especialista aí de integração, lavoura, pecuária, floresta, né? Então, você pode ter ali um conforto animal para a criação, né, do gado, por exemplo. Ele vai ter um conforto por estar ali embaixo daquela floresta, nem que seja plantada, né, de eucalipto, de pinos, mas você vai estar ali, de uma certa maneira, protegendo o solo, dando uma ambiência melhor para o animal, vai estar protegendo os recursos hídricos, né, os rios. Então, existem muitas formas de se fazer hoje esse tipo de agricultura, né, sabendo que o Brasil, ele é um líder mundial na agropecuária, né? Então, quando a gente pensa em agronegócio, não dá para pensar em agronegócio sem a gente conservar os nossos recursos naturais. Eu diria até que seriam aí os 3 R's, né? Com a engenharia de biosistemas, a gente consegue otimizar os recursos humanos, né? Fazer com que esse recurso humano seja mais eficiente na gestão, na produção, né? Otimizar os recursos naturais, água, energia, olhar para os resíduos e valorizar esses resíduos, e também a questão dos recursos financeiros, né? Que a gente sabe tudo é finito, tudo isso que você falou acaba, né? Então, você tem que administrar bem. Exatamente. Então, vejo assim uma excelente oportunidade para o engenheiro de biosistemas atuar com todas essas ferramentas aqui que a gente falou, né? Em prol dessa sustentabilidade. Né? Sustentabilidade é social, ambiental e econômica. Ela não é só ambiental. Sim. A gente não pode ter só a preservação da floresta se a gente não tiver alimento. Então, a gente precisa aprender a conviver e melhorar essas condições de produção, né? Tanto animal quanto vegetal. A tecnologia é a principal parceira que a gente tem para que isso aconteça. E o engenheiro de biosistemas está preparado para isso. E ele está preparado para fazer isso conhecendo, pelo menos um pouco, de tudo que a Tamara falou. Ele pode não ter um domínio muito amplo de tudo, mas ele entende o básico de agropecuária para desenvolver usando sistemas vivos e para sistemas vivos. Mas tudo na vida também a gente vai se especializando, né? Então, você vai ver aquele leque enorme de possibilidades, mas vai ter um específico que você vai afunilar naquele. Que vai afunilar, que você vai gostar, né? Então, a partir dali, você vai aprofundar dentro daquele assunto, com uma iniciação científica, né, com uma possibilidade de estágio, com pesquisa dentro daquele tema, e aí vai desdobrar em outras especialidades. Mas aí, do outro lado ali, eles olhando agora pra gente, estão assim, mas espera aí, estamos conversando sobre um monte de coisa e tal. Vamos falar de oportunidade de carreira para quem escolhe essa área, então, de repente? Vamos falar, o professor Fabrício conhece muito bem assim, o caminho vamos dos lá. nossos eu egressos, escolhi, né? Vou fazer engenharia de biosistemas. E para onde eu vou? Será que eu vou ter emprego? É um curso novo, ninguém nunca ouviu falar. Como é que fica isso, né? Aí ele tem esse mapa na cabeça. Essa era uma pequena grande preocupação nossa, né? De ter um curso novo, né? Iniciando em 2009. E nós, né? Chegando como docente, 2011, 2012, dando aula para as primeiras turmas, né? E como então esse nosso aluno, ao se formar, vai estar empregado. E é uma satisfação enorme poder falar disso hoje, porque nós temos uma taxa, né, de empregabilidade de mais de 93%. Né? Então, estudou na USP, fez engenharia de biosistemas, você tem uma grande chance de ser empregado no estágio. 60% dos nossos alunos no estágio já são empregados. Quer dizer, só não trabalha na área se não quiser. Só não trabalha se não quiser. Né? E o que é interessante é que essa formação multidisciplinar, né, com o foco na tecnologia, que a professora Carol acabou de falar agora, né, permite
que o egresso esteja em diferentes frentes de trabalho. Então você pode estar num escritório, sentado numa sala com ar-condicionado, olhando o tráfego de trator, né, numa usina, olhando, por exemplo, a questão de transbordo de cana-de-açúcar e calculando como que pode melhorar os processos de eficiência, assim como você pode ser o cara que esteja lá no campo, né, olhando os tratores que estão totalmente automatizados, fazendo o plantio, fazendo a semeadura de forma automática. Ou dirigindo drone, né? Ou dirigindo drone, né? Então, exemplo. assim, você vai precisar de uma pulverização, de um controle biológico para a agricultura de baixo carbono, você pode ser o cara que está na frente do drone fazendo esse voo com o drone. Ter uma empresa, né, que fornece esse tipo de serviço para as grandes empresas. Nós temos vários alunos nossos que foram empreender, fizeram startups, né, estão aí no mercado atuando fortemente nisso, né? Então, assim, a empregabilidade é grande dentro da engenharia de biosistemas, em diferentes áreas. Então, no setor sucroenergético, né, para trabalhar com as questões de usina, uma coisa que nós não imaginávamos, mas nós temos hoje muito egressos em cervejaria, né? Trabalhando na Ambev, trabalhando na Heineken. Eu quero. Você quer uma coisa mais legal ainda? Nós temos engenheiros de biosistemas trabalhando em empresas de cosmético. Natura, nossa. Boticário. Natura. Por quê? Porque o pessoal estuda legal física. citar assim os dois, assim eles ficam mais atentos. Então são grandes empresas aí do mercado, né? Que o engenheiro pode estar atuando. E é claro, na área de trator, numa John Deere, né? Nós temos então o pessoal trabalhando nessas multinacionais, com a parte de produção de grãos, com a parte de produção de sementes, então com bastante propriedade para atuar com tecnologia em relação a isso, né? Empresas de sustentabilidade também, que estão voltadas, né, com essa... E quantos casos, acadêmica. Carol, a gente está levando lá que o aluno já está, o egresso não é nosso aluno, né? No egresso já está na terceira ou quarta empresa, que as empresas foram buscá-lo para poder desenvolver novos trabalhos. Não, tem muita gente que está nessa situação agora, como eles têm aí 10 anos aí da primeira formatura. 2014 a primeira formatura, né, Carol? 11 então. 2014, 11 anos. 11 anos, Isso, então, eu quase acertei a conta. Eles estão começando, assim, tipo, são pessoas agora que estão ali no início de carreira já mais para frente. Então, são lideranças. A gente procura acompanhar, né, alguns deles e para ver como é que a profissão tá progredindo no país. E tem gente que está muito bem, assim. Inclusive ganhando mais do que nós, né? Peraí que já tem uma pergunta a respeito disso. Eu quero exemplos de ex-alunos que estão em posições interessantes no mercado de repente. Um exemplinho, assim. Nossa. Olha, tem um aluno que está na Heineken que está muito bem. Citrosuco. Na Heineken é o Franklin que está lá, né? O Marcelo. Eu não ia dar nomes. Mas ela falou que ela quer nomes. A gente pode citar. Eu ia falar as empresas. Mas se a gente falar Vitor, quantos Vitor nós já formamos e que estão super bem empregados? Né? Então. Não, olha, Heineken, Natura tem. Nós temos um aluno... Esqueci o nome agora, que foi trabalhar... na cidade, numa empresa da cidade de Pirassununga. Lá mesmo. E que desenvolveu a empresa, né? Acabou fazendo ela... Com certeza existem... Abrindo o mercado dela e que acabou negando um emprego em uma grande empresa. Não vou falar aqui o nome, tem né? Tantas ferramentas para utilizar na própria cidade, de repente, aquilo para ele foi a melhor coisa. Foi, exato. Lá. Nossa, bacana. Tem uma empresa de energia solar que eu não estou conseguindo lembrar o nome. Não tem problema, só dizer que é de energia solar já está ótimo. Em todos esses ramos que nós conversamos aqui, nós temos egressos atuando. Nós temos muitos alunos na Raizen. Tem um que foi para a DHL. Hoje está gerentão lá na DHL. Hoje nós temos na Netafim, que é uma empresa, uma multinacional de irrigação, israelense.
E eles vão dando esse retorno para vocês. Eu vou dizer até que ultimamente essas empresas têm prejudicado um pouco as minhas linhas de pesquisa, porque meus alunos, como assim? Eles entram, a pessoa forma não fica mais para fazer pós-graduação. E quando entra na pós-graduação, tem um caso muito interessante de uma aluna que estava fazendo doutorado comigo. No primeiro ano, eu pedi para ele comprar um produto numa empresa, inclusive israelense também, ela voltou empregada. Ou seja, você deu o caminho, ela aproveitou. Pois é, e aí... Então, acho que a gente não tem... É que assim, eu não vejo como um problema, né? Não, é uma solução. Para ela foi uma solução, né? Sim, com certeza. Mas mais de 90% de empregabilidade bacana, é bom pra caramba. Imagina. Vamos mudar de assunto um pouquinho, então, agora. Peraí, deixa eu falar com o professor Fabrício aqui. Tem algum momento marcante da sua trajetória como professor, assim, que você pode descrever pra gente? Olha, são alguns, né? Porque eu entrei na FZEA em 2012 como docente, né? Eu também estive, assim como a Tamara, no mercado de trabalho durante 8 anos, trabalhando com extensão rural, né? E depois, quando eu voltei, que eu fiz meu mestrado, doutorado, e quando eu entrei para dar aula para a primeira turma, eu fui muito bem acolhido também em relação aos engenheiros de biosistemas, né? E esses alunos que a gente estava contando aqui, né? Já vários retratando de questões da empresa, né, quando estavam trabalhando, que se reportaram que aprenderam dentro das disciplinas. Então isso é muito interessante para a gente, né? Um retorno. Não é? Então, assim, eu sou engenheiro agrônomo, 2 aulas de cultivo, né? Então nós estamos falando em 47 milhões de hectares de soja colhida esse ano, nós estamos falando mais 10 milhões de hectares de cana-de-açúcar, a questão dos citros, né? Então é muito interessante quando o aluno retorna e fala, olha, professor, aquilo que eu aprendi na sua aula fez diferença na minha vida profissional. E as homenagens, né? Eu já fui patrono, né? Já fui professor homenageado, então tudo isso mexe bastante com a gente. Ou seja, né? tem vários momentos, sim, então sim. Dá para descartar um, de repente. E esses alunos que formaram, né? Que inclusive fizeram mestrado, doutorado, né? Junto comigo, a Tamara, do nosso grupo de pesquisa, né? Que hoje estão super bem empregados, né? Então, em multinacionais, trabalhando com sustentabilidade, né? Então isso é um prazer enorme que a gente tem dentro da universidade. É um orgulho e, ao mesmo tempo, uma satisfação, né? Porque você está ajudando eu sempre fui a criar asas, né? Eu fui muito ativo na graduação, né? Então, eu entrei na universidade, eu já comecei a participar da coordenação de curso, eu fui vice-coordenador, depois eu fui coordenador durante 5 anos, né? Junto com a professora Carol. Uau. E agora eu estou na CG, né? Então, já são mais 4 anos à frente da CG. Então, sempre atuando em prol da graduação da FZE. Né? Momento marcante, então não falta, né? Não falta, exatamente. E vocês, tem algum para contar, assim, que dá aquele arrepio até em vocês? Eu acho que o que o Fabrício falou é legal mesmo, quando o aluno dá retorno que aquilo foi importante. Eu sou professora de algumas das disciplinas que eles consideram as mais difíceis do curso. Ah, é? E quando vem um retorno desse, ele tem um valor diferente, que assim, você fala, né, aí ele vai dar valor quando ele está trabalhando, né, que aquilo é realmente que fez a diferença, importante. Mesmo sendo tão difícil, para ele Sim. Foi importante, senão não passasse por isso, ele não iria chegar lá. Isso legal. É bem marcante. E você, Tamara? Olha, eu vou citar, são muitos também, eu acho que tem essa... Eu sempre fiz difícil, muito... né, citar um, né? É muito difícil. Como eu vim da empresa privada, né, eu fui empreender. Quando eu terminei meu doutorado, já terminei uma sociedade entre colegas do doutorado e nós fomos empreender. Abrimos uma empresa, essa empresa existe até hoje, eu que acabei voltando para a universidade. Então, eu acabei fazendo uma gama de network mesmo, né, dentro desse mercado específico da irrigação. E agora, recente, no último AgriShow, agora 1º de maio, a gente foi para essa empresa, inclusive a Netafim, né, que é uma empresa multinacional de irrigação. E eu encontrei um aluno nosso, um egresso, que foi meu aluno da disciplina de irrigação, né? Lá, trabalhando. Lá. E ele visitou o mesmo stand comigo. Na verdade, não foi o stand, ele visitou a fábrica. E ele me pediu, professora, eu gostaria daquela foto que a gente tinha lá na Netafim, que a gente tirou na frente da empresa. Quando e hoje eu estou trabalhando aqui, lá. Nem imaginava estar lá. Que bacana. Então,
né? É tão bom a gente falar sobre isso, né? Porque Essa é a vocês veem- recompensa, né? Do professor, eu acho que a maior isso. recompensa é... E é bacana o aluno saber sobre isso, Claro, né? claro, Porque é sim. óbvio que eles estão lá recebendo toda essa informação, mas que vocês estão vivenciando isso junto com eles, né? Então, fica também, né? Aquela coisinha por dentro, assim, gostosa, né? Sim. De dever cumprido e, ao mesmo tempo, de tanto que ele já deslanchou. O dia da formatura também é bem legal. Né? Exato, é bastante emocionante participar da formatura, né? Ô, Carol, tem alguma curiosidade ou uma experiência divertida no campus, né? Que você possa compartilhar com a gente, que aconteceu por lá? Olha, o que vem na minha cabeça, a maioria é fofoca, né? Então, eu não sei se é uma boa ideia. Mas, no geral, eu acho da aula divertido, assim... Os alunos, eles se dividem durante a aula entre irritar e serem muito legais, né? Então, normalmente... Faz parte, gente. Eu acho... A gente já foi aluno quanto tempo, né? Sim. Quando ele não tá irritando, ele tá sendo muito legal. Então, eu gosto, assim, as aulas normalmente são engraçadas. Mas tem história muito legal. Ah, então fala. Não, conta aí. nós só vamos contar para o aluno que participou e passar lá e foi com a gente. Esse Como aluno- assim? Não, o que passar em Engenharia dos Sistemas, a gente vai contar a história muito legal lá na FZEG. Ah, Mas entendeu. vai ser pessoalmente, Tá bom. que tem coisa que não dá para deixar gravado. Entendeu? Mas eu acho que é legal dizer Então, é que fofoca. É fofoca. Que o campus, ele proporciona uma vida, uma qualidade de vida. Eu acho que isso é muito importante, Sim. né? Nós temos uma reserva ecológica, já agora puxando um pouquinho de sardinha aí para o meu lado, nós temos 800 hectares de reserva ecológica. E dentro dessa reserva ecológica, nós temos muitos animais silvestres, né? Então, é comum um aluno estar indo para uma área de experimento e ver um jacaré tomando sol na beira da lagoa. Isso acontecia lá em Ribeirão Preto, que tinha também na Lagoa de lá. Então, Siriema é aos montes. Onça parda, né? Esses dias aí o pessoal parda. viu uma onça. O Uau! lobo-guará vindo muito próximo do prédio Tá bom, uma central. bandeira, né? Dentro do nosso... Dentro do prédio central. Qual que é a Né? orientação que vocês dão para os alunos nessa hora? Sempre chamar a segurança, né? Não atacar, Não se chega afastar, perto. não chega perto, chama a segurança, né? Então, tem uma vida silvestre, vamos dizer assim, que é proporcionada pelo campus, Sim. que é muito bacana, né? Trilhas. Você pode pegar uma bicicleta. Agora, antes a gente tinha bicicleta que era só para asfalto, mas agora a gente tem a mountain bike. a mountain bike, que você pode ir na trilha passeando, né? Pescaria, quando está liberado, a gente tem pode pescar nas lagoas. Nós temos muitas lagoas. Agora, a última aula que eu dei de hidráulica, nós fomos visitar as instalações hidráulicas do campus. E agora a guarda tem um barquinho, uma lanchinha. Olha Os alunos isso. andaram de lanchinha no lago. Foi uma farra. Mas quantos Então, metros assim, quadrados estamos falando, gente? Tem ideia nós disso? estamos falando em quantos campos de futebol? 2.000 20 mil. hectares, são 2.000 campos de futebol. Uau! É muito grande. É muito grande. Pirassununga é o maior campus da USP em área contínua. Né? Então, você tem Piracicaba, que tem várias fazendas, tal, mas em área contínua é nosso maior campus. Aí a Anguera corta ele no meio. Exato. Corta no meio. Ah lá, o exato. Gil. Eu aviso Exato. para o aluno que para Lados. todo lado que ele olhar, é a FZEA. Exato. Até onde você está enxergando, ainda é a Até onde a FZEA. vista alcança. É, basicamente, tipo o Rei Leão. Vamos partir para umas orientações aqui para os futuros alunos, então, que agora ficaram todos curiosos, todos querem conhecer a USP lá de Pirassununga, já estão imaginando até vivenciar lá tudo que vocês falaram. Que tipo de interesse ou habilidade você pode indicar para alguém, né, para essa carreira combinar, assim? Combina com você se você tiver esse tipo de interesse, alguma habilidade, ou não precisa nada disso? O que vocês acham? Uma pessoa que seja curiosa. O Fabrício falou no começo que ser engenheiro é resolver problemas. Você precisa ser muito curioso. Tá. Como habilidades, matemática e acho que interesse, habilidade matemática e interesse por biologia. Assim, aquela pessoa que gosta de tudo, ela é perfeita. Mais eclético, então. Quem gosta, tem gente que é muito direcionada, assim, Tá. eu gosto de exatas, eu gosto de biológicas. A pessoa que Gosto de transita, humanas. Transita um pouco, a pessoa que transita entre áreas, ela é
candidata Mas se você gosta ideal. de humanas, nós temos Também administração, tem lá. economia, sociologia. Então, tudo isso também tudo conta, isso no conta na estudo. grade. É Olha, importante nossa gostar de grade. matemática, né? Então não pode esquecer qual curso de engenharia. Gente, é matemática até para música, Não é? né? Então, quer dizer, é algo básico. Você não vai poder fugir nunca das aulas de matemática. Tem uns alunos que fogem. Matemática, meu física, marido é química. professor de matemática, então ele fala assim, gente... E às vezes ele fala assim, mas isso aqui é tão fácil, olha isso. Ele, nossa, mas era só isso? É porque alguém deixou ele com medo, né? Então, a matemática não é assustadora. É para você relaxar e aprender com vontade. E não ficar com aquele preconceito, né? De que tudo é super difícil, né? E é a base para muita coisa. Sim. E o que você não tem de base, a universidade te proporciona, né? Então isso que é legal, né? Nós temos diferentes formas de ingresso. Então eu não acho que precisa rotular ninguém, né? De jeito nenhum. Eu acho que aquele que quer estudar um curso de nível superior, gosta de matemática, gosta de biologia e gosta da produção agropecuária, gosta de fazenda, está no local certo. Entendi. Né? O curso é engenharia de biosistemas. Professora Tamara, que dica que você daria para quem está assim, caminhando para fazer o vestibular, que está em dúvida ainda, de repente? Eu acho tudo que foi dito aqui. Precisa constar da parte de exatas, não só da matemática, porque a química, a física também vai ser Sim. bem cobrado, né? Mas que tem um pouco dessa vocação para o olhar para a natureza, né, para o meio ambiente, porque nós estamos falando do bio, isso é uma coisa que a gente bate muito, né, até entre os colegas do curso, é sistemas ok, mas tem bio, tem vida, então precisa gostar um pouco, é o biólogo com um pouco que tem vocação para exatas, eu diria. Muito resumidamente, acho que é isso. E força de vontade. Hoje a gente tem percebido uma apatia, né? Mas eu acho que não é no nosso curso, é de forma geral. Sim. Né? A gente precisa ter brilho nos olhos, né? A gente precisa ver a gente gostaria muito de ver os alunos motivados para aprender. Então, acho que fecha com o que a Carol falou, né? Ter interesse, curiosidade. É porque a coisa não vai acontecer se ele não tiver curiosidade e também se ele não arregaçar as mangas e for lá fazer, né? Não é? Então, é muito importante que você tenha isso em mente. Não vai acontecer de cair no teu colo. Né? Se você não for lá batalhar, estudar, entender o que você quer fazer. E olha, nós estamos falando de uma universidade que dá muitas possibilidades. Né? Acolhe demais. Acolhe demais, é muito. Essa é a pergunta para a professora Carol, então. Peraí, como que fizer acolhe os calouros? Olha, eu vou responder uma parte geral e outra parte só para os engenheiros de biosistemas, tá? A gente começa com a semana de recepção, acompanhado por um grupo de docentes ligados a todos os cursos. Os alunos têm atividade a semana toda, tanto com os professores como com outros estudantes. Algumas atividades fora também do campus. Esse é um primeiro momento. Nesse momento, a gente está observando. Prestando atenção neles, ver se alguém ali precisa de uma atenção especial. Eles também recebem algumas palestras informativas. Dentro dessas palestras tem algumas coisas de segurança e de acolhimento também, que vem da parte de inclusão e pertencimento. Então, eles vão saber como eles procuram. Num primeiro momento, não dá para você oferecer tanta informação. Então, como que eles procuram ajuda se precisar? Todo membro da comissão é uma potencial ajuda. Então, todos nós estamos ali para fazer uma escuta, qualquer necessidade que aconteça ali no período da recepção. Aí, dali para frente, eu acompanho dali para frente só os alunos da engenharia de biosistemas. A gente procura fazer isso dentro da disciplina de introdução à engenharia de biosistemas. E esse acompanhamento ali, um acompanhamento discreto, mas ativo. Alerta, né? A gente tem também, eu acho que é uma coisa que faz parte desse acolhimento, que é a nossa política, que aí é a política da USP de permanência.
composta por bolsa, que permite que o estudante alimentação. Fique na universidade, né? Então, eu acho que faz parte do acolhimento. A gente orienta sobre que não basta isso. entrar na universidade, tem que permanecer, né? Então, dá subsídios para isso, né? Num primeiro momento ali também, se o aluno já não procurou isso antes de ingressar, porque a política de permanência ela pode ser acessada após o vestibular, né? Assim que o aluno está aprovado, ele já pode acessar a política de permanência. Isso dá um certo conforto, né? Mas a gente ajuda se não antes, for... né? Mas existem, inclusive, as políticas afirmativas para que todos possam ter acesso à universidade, né? Isso é importante a gente dizer. Né? A questão das cotas, né? As cotas sociais, né? Que a USP tem. Então, começa lá atrás com as políticas de ingresso dentro da USP, né? Verdade. Já tem muito mais possibilidades. E a USP é gratuita. Né? Tudo isso que a gente está falando, o aluno... Vocês recebem também telefonema lá, de vez em quando, perguntando quanto custa? Sim, exato. Então Né? não é só Os próprios moradores da cidade, né? Que não sabem. não vou chegar lá, porque custa caro estudar na USP. Custa zero. Você tem possibilidade de ter um curso, inclusive agora com os novos modalidades de ingresso, né, com o Provão Paulista, direto do terceiro ano, né, para a USP, né, que oportunidade excelente, né? Não dá para perder, Não dá para perder. Né? E você que é de outra cidade, por exemplo, nós estamos aqui em São Carlos, você tem a possibilidade de estudar, mas eu vou ter que mudar, como é que eu vou pagar aluguel? Você pode ter um alojamento gratuito. Sim. Vai ter alimentação, café da manhã, almoço e jantar. Então, não tem desculpa mais. Não. Estuda, negócio é ir para lá. Ir para lá ou vir para cá, tanto faz. É aquele curso que você se identificar, que você se sente bem, você fala assim, puxa, tem aptidão para isso. Vai atrás. Quantos alunos egressos nossos nós vimos já mudar, né, de vida sua e da sua família pela formação no curso superior, né? Isso, você me perguntou de coisas que me impactam, é quando eu escuto essas histórias, assim. Não é? Imagino. Faz toda a diferença. Nós tivemos alunas, né, que foram mães durante, né, o curso. Já somos avós científicos. Não é? Foram mães durante o curso e se formaram, né? E hoje são professores também, né? Então é muito emocionante essas possibilidades que a universidade nos dá, né? Sim. Mas conta aqui pra gente, o que vocês mais gostam de ensinar, hein? Ou vivenciar nesse curso? Cada um vai puxar agora pro seu lado, né? Pelo jeito. Mas peraí, tudo bem, fica à vontade. Eu gosto de ensinar processamento de imagens. Processamento de imagens, que é aquilo que você contou no início, que é... acho que é a minha Você perdeu, disciplina... vai lá pro início. É minha disciplina favorita. Bacana. A minha é irrigação. Não diga, né? Não tem como. Eu falo muito para os alunos, né, que a engenharia de biosistemas é aquela engenharia que trabalha para a vida, né? Então, os cultivos que produzem alimentos que vão nutrir as pessoas. Né? Então, não é agricultura da morte, é agricultura da vida. Como que a gente otimiza os processos de vida, olhando para os processos naturais, para que a gente seja eficiente na produção de alimentos, produtos, né, que possam fazer diferença, impactar a nossa sociedade, né? Olhando para as questões de vida, promoção de vida. Essa que é a chave que a gente precisa virar na agricultura e na pecuária. É verdade. Mas para fechar mesmo agora, por que você já acha que vale a pena, então, escolher a engenharia de biosistemas na USP? Já conta direto olhando para a câmera, né? Porque é quem está lá, doutorado, que vocês vão convencer agora que realmente vale a pena escolher engenharia de biosistemas. Fala, professora Carol. Eu sou bem suspeita para falar sobre o assunto, mas vamos lá. Um curso com mais de 90% de empregabilidade, com disciplinas que estão à frente aí do tempo, né? E um conhecimento muito amplo, assim. Quem sai da engenharia de biosistemas vai ter um olhar muito amplo para diversos problemas da sociedade. Muito bem, fica a dica. Eu acho que um pouco dessa amplitude que a gente mostrou aqui do curso de Engenharia de Biosistemas, de uma forma ou de outra, pode tornar esse profissional empreendedor. Empreender, ele
vai com certeza ter várias habilidades que possa fazê-lo empreender. Ser um empreendedor, ter sua startup, ter sua própria empresa, enfim. Uma outra oportunidade. É uma outra oportunidade. Se olhar a respeito. E o professor Fabrício? O engenheiro de biosistemas, nós falávamos há pouco tempo que era o profissional do futuro, mas não é. É o profissional que o presente precisa agora. Né? A pessoa que esteja olhando para as questões dos problemas da humanidade ligados à parte de produção de alimentos, de energia, né? E que traga soluções com tecnologia, com sustentabilidade, é o que o nosso país está precisando. Então você vai ser uma pessoa que vai impactar onde você vai trabalhar, né? Você vai fazer a diferença. É o engenheiro da vida, né? Então isso é essencial para quem quer fazer a diferença no mundo de hoje, atuar de uma forma muito ativa, né? Nos diferentes segmentos da nossa sociedade. Então é isso, eu acho que vem estudar engenharia de biosistemas. Engenheiro da vida, gostei disso. Vou usar agora. Boa, muito legal. A gente vai abrir na tela agora qual que é o caminho que você vai fazer para ter mais informações. Quero saber mais coisas, detalhes, quero ler a respeito. Sim. Tem como. Você vai entrar em graduação.fzea.usp.br, que está aí na tela. Vai clicar em engenharia de biosistemas, que está aqui, ó, Júnior. Tá vendo? Na parte de baixo à esquerda aí já. Embaixo. Lá embaixo, se você não olhar meu dedo, você não vai ver. Isso. Show. Clica aí. Ó lá. Aí tem tudo a respeito do que a gente conversou aqui detalhadamente. Inclusive, a entrada no Júpiter, que são links importantes para você saber exatamente sobre a grade, tudo que vai acontecer no seu curso, calendário escolar. Gente, curso 5 estrelas, olha lá, curso 5 estrelas. Os nossos 4 cursos da FZE são 5 estrelas. Campus Fernando Costa, da Universidade de São Paulo, em Pirassununga, gente. Existe. Para quem nunca ouviu falar, hoje. Hoje foi o dia para você abrir, né? A expectativa vai melhorar agora, vai ampliar ainda mais, né? Olha o nosso Se você estava com dúvida, agora ficou com mais dúvida. Olha o nosso contato ali, o e-mail engenhariadebiosistemas@usp.br. Aqui, gente, aqui na tela. É a professora Carol que responde, Se ficou com dúvida, eu respondo 3 dias úteis. Olha lá. É o mínimo, né, professora? Tá dando muita aula, tem que corrigir um monte de prova. 3 dias úteis eu respondo. Tem que processar muita imagem. E na descrição do vídeo, gente, vai ter um link também que eles fizeram sobre a engenharia de biosistemas e vale a pena você assistir também, que é um vídeo bem bacana de uns 4 minutos, né, professora Isso. Carol? Ela falou, para complementar todas as informações que a gente falou aqui, vocês vão ver tudo que eles falaram aqui, né, através do vídeo. Sim. Mas tem foto também. A gente vai colocar umas fotos aqui na tela que eles compartilharam. Olha lá. Vocês vão descrevendo agora as fotos do que se trata. Essa é uma visita que a gente faz dentro da disciplina de cultivos protegidos num grande produtor de flor. Essa flor chama-se Antúrio. Que linda. Em Olambra. Em Olambra, em Olambra. E olha que legal, nós estamos hoje com uma caloura, né, da engenharia de biosistemas, que é a prima do produtor que a gente vai visitar. Olha! Então, facilitou, hein? Não é? Então, a propaganda já ocorreu também de lá para cá. Né? E aí, dentro desse ambiente, tem muita tecnologia envolvida. Tem irrigação, tem a parte de aquecimento, a questão da luminosidade é toda controlada automaticamente, né? A entrada de luz dentro da estufa. Eles aprendem na visita quanta coisa, não? E olha, e todos eles estão rindo, nós nem pedimos para rir, hein? Você vê como eles estão felizes com a visita. E a gente já está vendo carinhas aí de gente, de profissionais que estão formados, empregados, alguns na pós-graduação. Tem a Lilian, né? Aquela morena ali, ela fez mestrado já e já está empregada também. Todo mundo. Então, Próxima foto, mais visitas? Essa é recente também, da visita de cultivos protegidos, que nós fazemos numa empresa de estufas, né? Que tem todos os modelos de estufa para a gente visitar. Então, aí o pessoal está tudo sorrindo também, porque tinha acabado de tomar um café que a empresa forneceu logo depois, né? Mesmo. A gente já ia pegar o ônibus para voltar para Pirassununga. Mas o quanto que eles descobriram de novidades ali dentro? Muitas novidades, né? E essa empresa é parceira, depois a gente faz visitas também em feiras, que a gente vai visitar também a empresa, né? Então nós temos
muitas visitas didáticas no Sim, curso de engenharia de sistemas, né? muitas. Várias visitas. Faz toda a diferença. É. O que mais de foto? Vamos lá ver. Vamos passando. Ó, aí nem é no campus, não, né? Essa é no campus. Imagina que Essa não. é no campus. Diz que Olha, Mensildão. a maior rotatória do mundo é na frente do prédio central onde ficou o alojamento. Que é esse local aí. Essa é uma local, rotatória. Ou seja, não cabe nem na foto. Não cabe total na foto. Não. Então, olha como o nosso campus é lindo, né? Essa é uma aula de irrigação. A gente foi fazer uma prática com um equipamento de irrigação aí ao fundo. Os meninos estavam, o pessoal estava regulando os equipamentos. Que bacana. Lá na IFISEC, quando não tem arco-íris, a gente faz. É lá. Entendi. Que mais, Júnior? Ah, uma sala de aula. Aqui é um técnico, né, de uma empresa que veio nos visitar Tá. para trazer o conhecimento, a tecnologia que essa empresa de Que é aquelas que vocês falaram, É. né? Isso, é E uma ela- empresa israelense, né? ela veio fazer uma palestra. Eles nos procuram bastante. Essas empresas parceria, gostam né? Também, essas né? parcerias, Tem- né? terem Pra- ali os Exatamente. alunos interessados Sim. neles, né? É Exato. onde que depois eles vão fazer o estágio, Exato. né? E tem chance de serem contratados, né? Nem diga. Olha que oportunidade. O que mais? Opa! Aqui- Mão na massa. Projeto social. Projeto social. Ah, projeto social, que bacana. Foi uma interação. Essa é uma horta de uma clínica de recuperação de dependentes químicos. Então, eles têm essa horta que eles fazem, cultivam, né? Passam o tempo, também se alimentam, distribuem. E eles estavam precisando irrigar a horta. E a gente conseguiu, uma empresa doou o equipamento e os nossos alunos foram lá Colocar fazer a tudo em montagem. prática. Eles Mão na mesmos massa, foram foram aprender, colocar, né? aprender. que Então, Já é uma maneira também de você, né, se colocar para fazer aquilo que você aprendeu. Não é? Sem dúvida, exatamente. Exatamente. bom. Olha lá, 3 para cortar um cano. Ó, primeiro cano deles, né? Poxa vida. Primeiro de muitos, de repente. Aqui também visitem outra empresa, né? Aham. E aí dentro da empresa, um auditório, uma empresa que também sempre nos recebe, tem um showroom muito bacana, então a possibilidade de ver uma gama enorme de equipamentos, né? Então a gente preza muito por... Da mesma visita? da tá? mesma visita, é um showroom que eles têm na parte de trás, é uma fábrica. O pessoalzinho ali que tá com a camisa verde, olha lá, da empresa É Júnior, olha lá, isso. Biosistec, tá vendo? Que a gente tá. fala que o pessoal veste realmente a camisa. E também do GBio ali, aluno com a camiseta, né, dos grupos de estudo. Sim. Então o pessoal aí aprendendo e nas visitas técnicas que nós fazemos, Como né? são importantes, né, essas visitas. Essa é bem nossa. recente, né? Uma turminha recente do Aonde ano é essa passado. Também é uma empresa Do quê? com esse foco também, uma empresa de irrigação, né? Ah, de irrigação também. É, Lá no fundo dá para ver as produz- mangueiras de irrigação. Lá, isso. Ah, é tá no verdade. fundo lá, é. Aham. E também eles visitam aqui não pode tirar foto de dentro da linha de produção, né? Tá. Tem segredo, mas eles visitam a parte de dentro também, ver os equipamentos funcionando. É tão interessante, né? Que quando a gente vai viajar, eu fico prestando atenção em tudo, É, né? Então eu sim, vejo sim. esses equipamentos enormes que vão andando de um lado até o outro ali sozinho, automatizados, né? Exato, Isso, tudo, linhas de Uau. produção todas automatizadas, né? Muito... Bem legal. E bem aí, interessante. assim, olha, apareceu uma oportunidade de estágio nessa empresa. Eu vou me inscrever. Na hora que você vai na entrevista, eu já visitei, eu já conheci, né? Você já fez já conhece os equipamentos. Sim, sem dúvida. Tem muito todo, bacana. tem um grande diferencial, né? Aqui Ah, tá. é a brincadeirinha, Eles estão tentando, né? né? Estão tentando, é de verdade, né? Não é... Não é nem na Grishow, não. Esse é da exato, Grishow, né? Esse é É, da na Grishow, Grishow. essa última Grishow, agora do mês de maio. Eu imagino como eles devem ficar emocionados, né? Sim. De irem até lá, não é? Porque é um universo deles. Né? Não, nós fomos também com os calouros, né, Carol? É assim, eles voltam muito satisfeitos da visita, né? De realmente ver Tá. o quão grande é o agronegócio no Brasil, né? Porque a gente escuta muito na televisão, no jornal falar, né? Isso. Mas quando você vai lá, você realmente vê que as coisas... e a importância do trabalho deles, né? Futuro, né? E as acho que- responsabilidades que muita- eles têm, né? Eles pela se frente, divertem, né? E eles se surpreendem que eles estão aprendendo coisas que às vezes não são tão
poderiam melhorar aquele equipamento ali, eles poderiam estar agregando. Ele já vem informação, já vê oportunidade de melhorias daquilo que é lançamento lá, mas que eles já pensam em coisas que poderiam melhorar ainda mais, com mais tecnologia. Pronto, eu acho que não precisa falar mais nada, né? Porque eles já têm lá, na descrição do vídeo, já tem aquele videozinho lá que a gente vai deixar. Esse monte de informação aqui. Ficou dúvida? Comentários, escreve aí que a gente manda para ele as dúvidas, ou escreve também pelo e-mail ali que tem na página que a gente abriu agora, que também vai estar na descrição do vídeo para você, e fica à vontade para tirar suas dúvidas. A gente agradece demais mesmo a participação dos nossos convidados que se deslocaram lá da USP de Pirassununga até aqui, a USP de São Carlos, especialmente para conversarmos sobre este curso tão especial. A gente descobriu quanto ele é especial hoje. Graças a vocês virem aqui, né, e abrirem a nossa mente em relação à engenharia de biosistemas. Muito legal. Acho que a gente conheceu bem profundamente hoje. Não tem mais dúvida, né, gente? Se tiver ainda, né, pode acontecer. Só mandar um e-mail para a professora Carol, 3 dias úteis, tá tudo resolvido. Graças a vocês, então, muito obrigada, professor Fabrício Rossi, professora Ana Carolina de Souza Silva e a professora Tamara Maria Gomes. Muito obrigada. Acho que nós que agradecemos a oportunidade, o espaço cedido, né? Que a gente possa falar do curso de engenharia de biosistemas, que compartilhe bastante depois. Exatamente, é um curso que nós defendemos, né? Trabalhamos nele e temos certeza de que pode formar excelentes profissionais. Então, eu agradeço o espaço aí do Sabidão. Tá à vontade. E nós vamos perguntar para os calouros o ano que vem quem foi a indicação. E eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que viu o podcast Quem viu o Sabidão? Levanta a mão. Exatamente. Vou incluir nas perguntas. Legal. Muito obrigada. Foi um prazer. Prazer. Foi demais também ter vocês aqui. Foi um prazer falar sobre o curso e um prazer falar para você. Valeu. Muito obrigada pela conversa, por compartilharem tanta coisa importante com quem está ali do outro lado, né? Pensando em construir um futuro com mais ciência, mais tecnologia. Esse é o compromisso do Sabidão, gente, levar conhecimento até você, onde quer que você esteja, né? A gente está aqui no YouTube, está na internet, tem bastante assunto para você à vontade na nossa página. O Sabidão é mais do que um podcast, gente, é parte do seu caminho até a universidade, você viu, né? E você que nos assiste, então aproveita para seguir a gente também no Instagram e no TikTok, @podcast Sabidão. Nossos convidados aqui já estão seguindo, que eu sei, se não estão já vão fazer, vão ligar o celular e já vão começar a seguir. E aí vocês vão acompanhar também os trechos de cada episódio que a gente compartilha por lá. O Sabidão Podcast é uma produção do CETISC, que é o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, que faz parte da STI, a Superintendência de Tecnologia da Informação da USP, com apoio da Prefeitura do Campus USP de São Carlos, do qual faço parte, e de todas as assessorias de comunicação do campus, mas um agradecimento muito especial à professora Luciana, da EESC, que fez essa ponte tão importante, né, com vocês da USP de Pirassununga. Agora vão ter outras pontes aqui, viu, professora Luciana? Pode ter certeza disso. Muito obrigada. E se você está chegando agora, poxa, se inscreve no canal, né? Tá aqui mesmo. Então ativa o sininho e compartilha esse conteúdo com quem precisa de uma ajudinha para escolher a carreira, certo? A gente se encontra na próxima edição, então? Combinado. Até lá.